Seja bem-vindo, alma querida. Hoje convido você a fechar os olhos e permitir que sua mente descanse suavemente, enquanto caminhamos juntos por uma história sagrada. Uma história que não está perdida no tempo, nem esquecida nas páginas antigas. Ela respira, ela ecoa e, de alguma forma, ela conversa diretamente com as dores que silenciam seu peito nesta noite. Imagine. O mundo lá fora vai aos poucos adormecendo. O vento toca suavemente a vidraça. Há um silêncio que não é vazio, mas cheio de perguntas, de suspiros, de memórias que talvez você não consiga calar. Talvez agora, deitado, seu coração se pergunte: por que a dor da traição ecoa tanto na alma humana? Por que é tão difícil aceitar quando quem deveria cuidar fere? Nesta noite, abrimos juntos uma janela espiritual e, ao atravessá-la, não encontraremos apenas uma história antiga, nem um relato seco de eventos distantes. Encontraremos um espelho. Porque a história de Jesus e Judas não é apenas uma narrativa do passado. Ela é um reflexo profundo da condição humana. Uma cicatriz aberta que todos, em algum momento da vida, tocam com os dedos da própria alma. Sim, todos nós, em algum momento, fomos feridos. Todos nós já sentimos aquele nó apertado no peito, aquela lágrima que insiste em cair no travesseiro quando alguém em quem confiávamos virou o rosto. Ou, talvez, e sem nem perceber, também já ferimos, também já decepcionamos, já quebramos promessas. Por isso, enquanto o silêncio envolve esta noite, uma pergunta sussurra no ar: por que o amor de Jesus, mesmo diante da traição, continua sendo uma resposta tão desconcertante e, ao mesmo tempo, tão curativa? Permita-se repousar nesta história. Não há pressa aqui. Nenhuma palavra será dita para apressar seu sono ou empurrar sua fé. Este é um caminho sagrado, construído de passos suaves, onde cada suspiro, cada pausa, carrega a presença de Deus. Vamos juntos caminhar por esta narrativa de amor, de dor, decepção e redenção. Que ela abrace seu espírito, que ela acalente sua mente cansada. E que, talvez, ao final dessa jornada, você perceba que até mesmo as feridas que mais doem podem se transformar em pontes. Pontes que ligam a alma ao céu e a esperança ao coração. Antes de começarmos, gostaria de saber: de onde você está me ouvindo? E que horas são aí, onde sua alma agora repousa? Deixe nos comentários. É uma bênção ver como tantas almas se reúnem aqui em silêncio para essas caminhadas com Deus. E se essa narrativa tocar o seu coração, um clique silencioso no botão de inscrever-se será como um amém sussurrado entre amigos da fé, que mesmo distantes, oram juntos na mesma noite. Agora, respire fundo. Permita que sua mente descanse e siga comigo. O caminho está apenas começando. Permaneça neste silêncio. Permita que a sua alma continue repousando, enquanto atravessamos agora o limiar de um jardim. Um jardim sagrado, envolto pela penumbra da madrugada. O vento sopra entre as oliveiras antigas. Folhas secas se movem, produzindo um som quase sussurrante, como se a própria criação contivesse a respiração, temendo o que estava por acontecer. É o Getsemane, um refúgio de oração e, paradoxalmente, palco de uma das cenas mais dolorosas da história da humanidade. Ali, no meio da escuridão quebrada apenas pelo brilho pálido da lua, um gesto que, em qualquer outro momento da vida, seria símbolo de afeto, de intimidade, de amizade, se converte em lâmina. O som dos passos na areia molhada denuncia a chegada de um pequeno grupo. Soldados, tochas acesas, olhares duros, mãos armadas. À frente, ele, Judas. E então, o beijo. Não há grito, não há acusações, apenas um gesto silencioso, cheio de peso,
que atravessa séculos. Um beijo que não traz consolo, nem amor, mas sim o início de uma ferida que marcaria para sempre a história da humanidade. O beijo que vira ferida, tão simbólico, tão profundamente desconcertante, porque não foi uma espada que cortou primeiro, não foram grilhões, nem coroas de espinhos. Foi um gesto de carinho falsificado, distorcido, usado como selo de traição. Quantas vezes, alma querida, gestos que deveriam ser de amor se transformaram em nossas vidas em instrumentos de dor. Quantas vezes aquele abraço, aquele olhar, aquela palavra que esperávamos como conforto, veio envenenada de falsidade, de frieza, de abandono? O beijo de Judas não é apenas um ato antigo. Ele ecoa, silencioso, nas histórias de todos nós. Talvez você também já tenha sentido esse beijo, não nos lábios, mas na alma, no dia em que uma amizade se quebrou sem explicação, no dia em que uma promessa foi rasgada, no instante em que percebeu que alguém que você amava havia se tornado ponte para a sua dor. E é isso que torna essa cena tão profundamente humana e tão profundamente divina, porque mesmo conhecendo o coração de Judas, mesmo sabendo da dor que viria, Jesus não recuou. Ele permaneceu. Permaneceu no jardim. Permaneceu no silêncio. Permaneceu na escolha de amar, mesmo quando o amor foi transformado em lâmina. Neste jardim, onde a oliveira testemunha lágrimas e suor de sangue, somos convidados a perceber como tantas vezes na vida o que fere não são as grandes tragédias, mas sim os pequenos gestos distorcidos, um beijo que se tornou ferida. E ainda assim, uma história que não termina na dor, pois mesmo onde há traição, há também espaço para a redenção. Sigamos. O caminho, embora estreito e silencioso, ainda não terminou. O som dos passos se afasta. A noite, agora mais densa, envolve tudo em silêncio. Mas dentro desse silêncio, há perguntas que reverberam, que cortam, que inquietam. Por que Judas? Porque aquele que caminhou tão perto da luz escolheu, justamente, mergulhar na sombra. Judas, um nome que atravessa gerações, carregando consigo o peso de um gesto que ninguém deseja carregar. Mas por trás do nome há um homem feito de carne, de sonhos, de esperanças e de frustrações. Ele não nasceu traidor. Não começou seu caminho desejando destruir, ferir ou vender sua própria consciência. Não. Judas, como tantos de nós, também buscava sentido, buscava propósito. Talvez ele acreditasse, como muitos acreditaram, que Jesus seria aquele que, com mãos fortes e voz poderosa, libertaria Israel da opressão romana. Talvez Judas esperasse um Messias que não viesse em silêncio, mas em guerra, que não trouxesse amor, mas espada. E quando percebeu que Jesus não se curvaria às expectativas humanas, quando percebeu que o reino que ele anunciava não se estabeleceria em tronos terrenos, mas no altar do coração, algo se quebrou dentro dele. Expectativas frustradas, o desejo de controlar, a ânsia de moldar Deus à própria imagem, ao próprio querer. Quantas vezes, alma querida, nós também fazemos isso? Tentamos, silenciosamente, negociar com Deus. Tentamos encaixá-lo em nossos projetos, em nossos sonhos, em nossos planos. E quando percebemos que Ele não será o Deus que queremos, mas sempre será o Deus que precisamos, o coração se inquieta, se fere, se perde. O que Judas fez foi mais do que um ato isolado de traição, foi o colapso de uma alma que não suportou ver Deus se recusando a ser manipulado. E nesse espelho escuro, somos todos, em algum nível, confrontados. Quantas vezes nossa própria fé balança porque Deus não respondeu da forma como esperávamos? Quantas vezes a decepção com a vida, com os outros, conosco mesmos?
parece maior do que a fé? Judas não vendeu apenas seu mestre. Ele vendeu a si mesmo, vendeu sua esperança, sua confiança, porque não soube lidar com o fato de que Deus não cabe nas caixas que os homens constroem. Mas há algo ainda mais profundo, Jesus sabia. Ele sabia das lutas internas de Judas. Sabia do conflito, do desespero, da dor escondida por trás do olhar inquieto. E mesmo assim, amou. Mesmo assim, permitiu que ele caminhasse ao seu lado até o último instante. Porque o amor de Deus não é um amor que depende da perfeição. É um amor que olha até mesmo para quem o nega, para quem o trai, para quem o vende. E ainda assim sussurra: eu te vejo e te amo. O silêncio da noite permanece. Mas agora ele carrega outra pergunta, mais sutil, mais íntima. Será que, em algum momento da nossa própria caminhada, também já tentamos trocar Deus? Não por moedas de prata, mas por migalhas de controle, de orgulho, de razão? O caminho continua. O jardim não é o fim. Há mais a ser revelado, mais a ser compreendido, mais a ser curado. A noite segue espessa, envolta por um manto de sombras e suspiros que o vento carrega. O som dos passos apressados dos soldados mistura-se ao bater acelerado de corações que, naquela cena, presenciam algo que a história jamais esqueceria. Diante de Judas, que estende o beijo da traição, há um silêncio tão profundo, tão pesado, que parece mais eloquente do que qualquer palavra. O silêncio de Jesus. Não houve gritos, não houve acusações, não houve sequer um olhar de reprovação carregado de fúria ou de mágoa. Apenas silêncio. Mas que silêncio é esse capaz de atravessar a alma? Um silêncio que não é ausência, mas presença. Um silêncio que não foge, nem se omite, mas abraça até o que não é possível compreender. Naquele instante, Jesus olhava para Judas não como quem olha para um traidor, mas como quem enxerga além das escolhas, além dos erros, além das feridas que se tornam irreversíveis. Há uma força no silêncio que as palavras não alcançam, porque o silêncio de Jesus não é um vazio. É um campo fértil onde ecoam todas as dores humanas e onde germina o amor mais improvável. Ali, naquele jardim, Jesus ensina algo que as gerações inteiras ainda lutam para compreender, que nem sempre é preciso responder ao mal com palavras, que nem sempre a defesa é necessária, que há um tipo de força que não grita, não esmurra, não se justifica. O silêncio de quem sabe que a verdade não precisa ser defendida, apenas vivida. E talvez, alma querida, esse silêncio fale também com você, neste exato momento da sua vida. Talvez você esteja cansado das palavras que não chegam, das respostas que não vêm, das explicações que o mundo nunca te deu. Talvez, assim como naquele jardim, você também sinta que há feridas que o tempo não explica, dores que a lógica não resolve, traições que nenhum pedido de desculpa apaga. E é neste espaço sagrado do silêncio que Deus se revela de maneira mais íntima. Porque há orações que não precisam ser ditas, há lágrimas que não precisam de tradução, há feridas que não precisam ser expostas. Porque Deus vê o que o mundo não vê. O silêncio de Jesus diante do traidor não é fraqueza, é resistência. É um escudo invisível que protege a própria alma de se tornar igual àqueles que ferem. É como se, olhando nos olhos de Judas, Jesus dissesse, sem voz, sem som, que o amor não se dobra ao peso da traição, que a luz não se apaga diante da sombra, que o bem não negocia com o mal, e que, mesmo quando tudo parece perdido, há uma força maior do que qualquer dor, a força de quem escolhe amar sem condição. O jardim permanece em silêncio,
Mas esse silêncio não é mais um vazio escuro, é um ventre sagrado, onde nasce uma história que, até hoje, transforma almas. E o caminho ainda segue, porque há mais para ser visto, há mais para ser sentido, e há muito mais que Deus deseja sussurrar, bem no fundo da sua alma. O vento sopra mais frio agora, e enquanto as tochas se afastam lentamente naquele jardim, o silêncio não é apenas o som da noite. É o eco da dor que nasce quando a ferida vem de quem estava perto, de quem conhecia os detalhes da nossa alma, porque a verdade mais dura da traição é que ela nunca vem de longe, nunca vem dos desconhecidos. Ela nasce no terreno onde um dia cresceu a confiança, o afeto, a cumplicidade. Judas não era um estranho, não era uma figura distante no caminho. Ele partilhou da mesa, caminhou junto, orou ao lado, assistiu aos milagres, ouviu os segredos do reino. Seu nome estava entre os escolhidos. Sua voz se misturava às orações. Seus passos se confundiam na poeira do caminho. E ainda assim, é desse lugar, do mais íntimo, que surge a lâmina que corta mais fundo. Quantas vezes, alma querida, você também experimentou essa dor que não se explica? A dor que não vem da vida, mas de pessoas. De vozes que antes te chamavam pelo nome e, de repente, se tornaram silêncio, desprezo, esquecimento. As feridas que mais doem são aquelas que nascem onde um dia habitou o amor. A amizade que se desfaz sem explicação, o olhar que antes acolhia e agora desvia, a promessa que antes era abrigo e agora é ruína. E como dói, porque quem não conhece nossos medos não sabe onde nos ferir, mas quem caminhou conosco, quem partilhou do pão, dos sonhos, das lágrimas, conhece. E, se quiser, sabe exatamente onde deixar a lâmina. E é nesse espaço onde a traição mora tão perto que Jesus também esteve. Ele sabe o que é ser olhado, não como quem ama, mas como quem se tornou meio para um fim. Ele sabe o que é ter seu nome usado, sua presença manipulada, seu amor rejeitado, e ainda assim permaneceu. Permaneceu no amor, permaneceu na entrega, permaneceu no silêncio que cura, que consola, que abraça. Porque mesmo quando a traição mora perto, Deus não se afasta. Ele permanece perto de quem chora, de quem tenta entender o que não tem explicação, de quem tenta costurar, com linhas de oração, os retalhos de uma confiança rasgada. O som das folhas balançando nas oliveiras parece ser a única resposta que o jardim oferece. Uma resposta que não vem em palavras, mas em presença. E talvez seja esse o maior consolo. Saber que, quando a ferida vem de quem estava perto, Deus escolhe estar mais perto ainda. O caminho continua. O silêncio não é fim, é ventre, é início. Há mais, muito mais que essa noite ainda quer revelar. A noite se estende, e ao voltarmos um pouco no tempo, antes do jardim, antes do beijo, antes das tochas acesas, encontramos uma mesa simples, adornada com pão, vinho e olhares carregados de silêncio e mistério. Ali, no cenáculo, sob a luz trêmula das lamparinas, há um peso invisível que paira no ar. Um peso que não se traduz em palavras, mas que se percebe no olhar de quem sabe. De quem vê além do que os olhos humanos podem alcançar. É a última ceia. Mas para Jesus não é apenas uma despedida. É o anúncio silencioso de uma dor que já começa a sangrar dentro do peito. Enquanto parte o pão e reparte o vinho, enquanto oferece gestos de amor e de comunhão, Jesus carrega uma tristeza que os outros não percebem completamente. A tristeza de quem ama e sabe que, dentro daquele círculo, há um coração que já decidiu ferir. Ele olha e sabe. Sabe que aquele pão que parte agora será o mesmo pão que amanhã se tornará memória amarga para quem o negará.
sabe que aquele vinho que simboliza a aliança se tornará para alguns lembrança de culpa e remorso. Mas mesmo assim, Jesus oferece. Mesmo assim, ama. Mesmo assim, serve. E talvez o que mais doa, o que mais silencie, não seja o peso da cruz que se aproxima, nem a dor dos açoites que ainda estão por vir. Mas sim o peso invisível de saber que será traído por mãos que tantas vezes apertou em oração. A tristeza oculta de Jesus não é uma tristeza de quem se faz vítima, mas de quem ama tão profundamente, que sente antecipadamente as dores que os outros ainda nem sabem que causarão. É a tristeza de quem ama sabendo que o amor não será compreendido, de quem oferece o melhor, sabendo que nem todos irão receber, de quem se entrega, sabendo que para alguns sua entrega será desprezada, rejeitada, vendida. E aqui, alma querida, há um espelho tão doloroso quanto sagrado. Porque quantas vezes você também sentiu essa tristeza que ninguém vê? Quantas vezes sorriu por fora, enquanto, por dentro, o coração segurava lágrimas que não podiam cair? Quantas vezes ofereceu amor e percebeu que no outro, esse amor se perdeu, se quebrou, se tornou silêncio, indiferença ou até desprezo? Jesus sabe como é. Ele sabe como é amar sem garantia. Amar sabendo que o amor não impede que o outro escolha a sombra e mesmo assim ama. E mesmo assim parte o pão. E mesmo assim derrama o vinho, porque o amor de Deus não se mede pelo retorno. Ele ama, porque amar é sua essência. E nessa mesa, nessa ceia silenciosa e sagrada, Jesus não apenas reparte o pão, ele reparte também seu coração. E enquanto as mãos tocam o pão, os olhos se enchem de silêncio, porque há dores que não se dizem. Há tristezas que só Deus vê. E é nesse lugar, nesse espaço, entre a dor que se sente e o amor que se oferece, que a história continua. Porque o amor, mesmo ferido, segue sendo amor. E o caminho, embora cheio de sombras, ainda leva à luz. Ainda leva à redenção. O som das moedas tilintando no fundo de uma bolsa de couro rompe o silêncio. É um som frio, metálico, quase seco. E, ao mesmo tempo, é um som que atravessa séculos, chegando até nós, como um lembrete sombrio de como, às vezes, as coisas mais sagradas podem ser trocadas por migalhas. 30 moedas de prata. Esse foi o preço. O valor atribuído não apenas a um homem, mas ao Filho do Deus vivo. Mas será que foi só por dinheiro? Será que as moedas representam, de fato, o verdadeiro motivo que levou Judas a esse gesto? Ou seriam, na verdade, símbolos de algo mais profundo e mais sombrio? Talvez não tenha sido apenas dinheiro, talvez tenha sido desencanto, desespero. Uma tentativa desastrada de forçar Deus a se moldar aos seus próprios planos. As 30 moedas de prata são, na verdade, mais do que objetos, são espelhos. Espelhos que, quando olhamos com sinceridade, revelam quantas vezes, em nossa própria caminhada, também trocamos o sagrado por migalhas. Migalhas emocionais, quando aceitamos ser menos do que Deus sonhou para nós, apenas para sermos aceitos por quem não sabe nos amar. Migalhas espirituais, quando deixamos de lado a intimidade com Deus, trocando-a por distrações vazias, por promessas que nunca se cumprem, por silêncios que não curam. Migalhas materiais, quando vendemos nossa paz, nosso tempo, nossa essência, por coisas que não alimentam a alma. O que representam hoje as 30 moedas de prata em nossas vidas? Será que, às vezes, não escolhemos caminhos que ferem nossa própria fé, apenas para ter controle, para não enfrentar o desconforto do desconhecido, do não compreendido? O gesto de Judas não foi só uma venda, foi uma fuga.
uma tentativa de transformar Deus em servo dos seus próprios desejos. E quando percebeu que não seria assim, quando viu que Jesus não reagiria, não lutaria, não usaria poder humano, o som das moedas perdeu seu brilho, tornou-se ruído de culpa. E, nesse eco, há uma pergunta que atravessa o tempo. Quantas vezes nós também olhamos para nossas mãos e percebemos que seguramos aquilo que, na verdade, nunca deveria ter tido valor? Judas trocou o inestimável por algo que, no final, não conseguiu segurar. E essa é a grande tragédia de toda traição espiritual, quando buscamos fora o que só poderia ser encontrado dentro. As moedas ainda tilintam, não no bolso, mas na consciência, no vazio que elas não conseguiram preencher. E é aqui, entre o som metálico da decepção e o silêncio de quem foi traído, que a história segue. Porque mesmo onde há perda, mesmo onde há queda, ainda há espaço para a redenção. Ainda há espaço para a luz que insiste em atravessar até mesmo as madrugadas mais escuras da alma. O som das moedas já não ecoa mais. Agora é o silêncio que toma conta, mas não um silêncio vazio. É aquele silêncio desconfortável que surge quando percebemos que o mal, muitas vezes, não chega vestido de escuridão declarada. Ele chega disfarçado de gestos comuns, de palavras neutras, de escolhas que à primeira vista parecem inofensivas, triviais, até justificáveis. Foi assim no jardim, foi assim na mesa da última ceia. E se olharmos com sinceridade, também é assim nas nossas próprias vidas. Nem toda traição nasce de um grande gesto. Às vezes, ela se esconde nas pequenas rachaduras do cotidiano, nos julgamentos que fazemos em silêncio, nas palavras que não dizemos, mas que pensamos com dureza, nas fofocas sussurradas como quem não quer ferir, mas fere, nos olhares que evitamos, nos abraços que negamos, nas respostas que escolhemos não dar. O mal, muitas vezes, não chega batendo a porta com estardalhaço. Ele se infiltra nas pequenas permissões que damos a ele. Nos acordos silenciosos que fazemos com nossa própria vaidade, com nosso orgulho, com nossa necessidade de ter razão ou de controlar. Judas não se tornou traidor de um dia para o outro. Não foi uma decisão repentina, foi um acúmulo de pequenas escolhas desconectadas do amor. Quantas vezes, sem perceber, também carregamos pequenas moedas de prata no bolso da alma. Moedas que não são de metal, mas de ressentimento, de frustração, de palavras não ditas ou de amor não vivido. E assim, sem perceber, somos nós quem damos pequenos beijos que ferem, pequenos gestos que rompem, pequenos silêncios que pesam mais do que qualquer grito. O mal nem sempre vem fantasiado de inimigo. Às vezes, ele se esconde nos detalhes de uma vida que se esqueceu de olhar para o outro com misericórdia. Mas há algo que esse jardim, essa mesa e essa cruz nos ensinam. Se o mal pode se infiltrar no cotidiano, o bem, a luz, a graça e o amor também podem. Assim como há pequenas traições diárias, há também pequenos gestos de redenção, um perdão sussurrado, um olhar que acolhe, uma mão estendida, uma oração silenciosa no meio da madrugada. Porque Deus também se move nos detalhes que curam, que restauram, que lembram que mesmo quando o mal se disfarça de cotidiano, o amor de Deus se disfarça de presença. E neste silêncio que agora abraça a noite, o caminho ainda se estende, porque onde há dor, Deus planta redenção. E onde há sombra, ele acende lentamente a luz. A madrugada avança. As tochas que iluminaram o jardim já se apagaram e o som dos soldados se perde na distância. Mas em algum lugar,
Entre ruas estreitas e sombras que se arrastam nas paredes de pedra, há um homem. E esse homem carrega, não nas mãos, mas na própria alma, o peso insuportável do arrependimento. Judas, o mesmo que, horas antes, havia selado sua escolha com um beijo, agora caminha curvado sob o fardo da própria consciência. O que acontece quando, finalmente, percebemos que a escolha feita não pode mais ser desfeita, quando a moeda que tanto reluzia agora queima nas mãos? O peso do arrependimento não é algo que se vê. Ele não faz barulho, não deixa marcas na pele, mas destrói por dentro, silenciosamente, lentamente. Judas percebe que aquilo que imaginava controlar, agora o controla, que aquilo que pensava possuir, agora é quem o possui. E nesse instante, não há mais justificativa, não há mais negociação, só sobra o vazio. O vazio que surge quando trocamos o inestimável pelo irrelevante. O vazio que nasce quando a alma percebe que vendeu aquilo que nunca deveria ter preço. E o que faz Judas? Ele tenta devolver. Corre até aqueles que antes estavam sedentos pelo fim de Jesus. Lança as moedas no chão e diz, com uma voz que carrega todo o peso do desespero: pequei, traí sangue inocente. Mas as moedas não têm volta. Elas rolam no chão de pedra, frias, indiferentes. E do outro lado, aqueles que compraram sua traição agora já não precisam mais dele. Já não querem mais sua voz, sua presença, seu arrependimento. Que nos importa, pois? Respondem. E talvez essas 3 palavras sejam uma das maiores dores da humanidade. A dor de perceber que, quando nos afastamos da verdade, do amor, da luz, o mundo, que parecia prometer tudo, no final não oferece nada. O peso do arrependimento, quando não encontra um colo onde repousar, se torna insuportável. E foi isso que aconteceu com Judas, sem entender que o perdão de Deus estava além do que seus olhos podiam ver, sem compreender que mesmo agora, mesmo no limite da sua dor, a graça ainda o buscava. Ele se deixou afundar no próprio desespero. E aqui, alma querida, há um lembrete que atravessa os séculos como sussurro de misericórdia. A culpa nunca é o fim que Deus deseja para nós. O arrependimento, quando entregue nas mãos de Deus, se transforma, se converte em redenção, em recomeço, em graça restauradora. Mas quando seguramos sozinhos esse peso, quando não o entregamos, ele nos dobra, nos sufoca, nos faz esquecer que a luz ainda existe, mesmo quando tudo parece escuridão. E o som das moedas, ele ainda ecoa, não como acusação, mas como pergunta. Uma pergunta que atravessa noites e consciências. O que fazemos com o peso da culpa? Guardamos ou entregamos? O caminho não termina aqui, porque mesmo quando tudo parece perdido, há uma voz, uma presença que ainda sussurra: eu te vejo, e mesmo assim, te amo. E é essa voz, essa presença que conduz a história, que conduz o silêncio desta noite, que conduz lentamente a nossa própria alma rumo à redenção. A madrugada permanece densa e silenciosa, como se o próprio céu segurasse a respiração diante de tudo que se desenrola. E, entre todas as dores que essa história carrega, há uma que talvez seja a mais desconcertante, a mais profundamente misteriosa. Jesus sabia, desde o primeiro olhar, desde o instante em que Judas foi chamado para caminhar ao seu lado, ele sabia. Sabia dos dilemas, dos medos, das rachaduras escondidas por trás daquele semblante. Sabia da sombra que, lentamente, crescia dentro dele. Sabia do beijo que um dia deixaria de ser afeto e se tornaria ferida. E mesmo assim, amou. Amou nas conversas ao pé da fogueira. Amou nas caminhadas sob o sol do deserto. Amou nas orações partilhadas. Amou quando partiu o pão.
Amou quando lavou seus pés com as próprias mãos. Amou sabendo. E aqui, neste ponto da história, o amor de Jesus se revela não como um sentimento frágil, não como um afeto condicionado ao que o outro pode oferecer, mas como uma decisão divina, uma escolha que ultrapassa os limites da lógica humana, porque o amor de Jesus não depende do merecimento. Não se dobra às circunstâncias, não se rende às escolhas do outro. Ele ama simplesmente porque amar é o que ele é. E como isso fere e, ao mesmo tempo, cura a alma. Porque se Jesus pôde amar sabendo que seria traído, quantas vezes ele também nos ama, mesmo conhecendo nossas quedas, nossos desvios, nossos desertos internos. Quantas vezes carregamos culpas, vergonhas, ausências, achando que Deus se afastou, achando que ele se decepcionou, que virou o rosto, que não nos suporta mais? E, no entanto, aqui está ele, presente, firme, amoroso, silenciosamente perto. O amor de Jesus é o amor que permanece, mesmo quando nós não permanecemos. Que espera, mesmo quando fugimos, que abraça, mesmo quando nos envergonhamos. E isso não é uma ideia teológica. Não é um conceito distante, é um amor real, vivo, que pulsa, que respira, que caminha ao nosso lado, no escuro, no silêncio, na madrugada da alma. Quando Jesus olhou para Judas, ele não viu apenas um traidor, ele viu um filho perdido, um coração dividido, uma alma que, mesmo afundada nas próprias escolhas, ainda poderia ser alcançada, se quisesse. E aqui está o mistério da graça. Deus ama, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando não retribuímos, mesmo quando negamos, porque o amor dele nunca foi sobre nós merecermos, sempre foi sobre quem ele é. E enquanto essa madrugada segue, enquanto o silêncio abraça cada sombra, há uma certeza que não se apaga. Você nunca esteve e nunca estará fora do alcance desse amor. O caminho prossegue, e mesmo que envolto em dor, ele carrega uma promessa. Onde há amor, há esperança. E onde há esperança, o amanhecer nunca falha em chegar. O jardim permanece ali, silencioso, testemunha de lágrimas que o mundo nunca viu e de orações que o céu jamais esqueceu. Mas, se olharmos com mais profundidade, perceberemos que o Getsêmani não ficou no passado. O Getsêmani é um lugar que, mais cedo ou mais tarde, todos nós visitamos, não como cenário físico, mas como território da alma. É aquele espaço invisível, onde somos levados a enfrentar nossos próprios abismos. Onde o coração se vê diante de escolhas que rasgam, que dilaceram, que pesam tanto quanto uma cruz. E, no meio desse jardim interior, sempre há duas vozes. Uma que sussurra: vinga-te, fere. Devolve na mesma moeda. E outra, mais sutil, mais silenciosa, que quase se perde no meio do barulho das emoções. Perdoa. Escolhe o amor. Escolhe a luz. O Getsêmani não é apenas o lugar onde Jesus suou sangue, é o lugar onde ele escolheu, onde decidiu que não responderia à violência com violência, nem à traição com desprezo, onde decidiu que o caminho da cruz seria o caminho do amor, e não do ódio. E, alma querida, quantas vezes também nos vemos nesse mesmo jardim, diante daquele que nos feriu, daquela palavra que nos cortou, daquela ausência que nos esmagou, e ali, no mais íntimo do nosso ser, há essa mesma batalha. Vingar ou perdoar, gritar ou silenciar, revidar ou abraçar, mesmo quando o abraço parece impossível. O Getsêmani interior não é um lugar de vitórias fáceis, é um lugar de lágrimas, de angústias que apertam o peito como se o ar faltasse. De orações que muitas vezes só conseguem dizer: Pai, se possível, afasta de mim este cálice.
Mas logo em seguida, quando o amor fala mais alto, surge aquele sussurro que atravessa todas as madrugadas da alma, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Perdoar não é dizer que não doeu, não é esquecer, fingir, minimizar. Perdoar é, no meio da dor, escolher não carregar o peso da vingança. É decidir que a ferida do outro não terá o poder de transformar você em alguém que você não é. Foi isso que Jesus fez, e nesse gesto, ele não apenas salvou o mundo, ele ensinou silenciosamente que o amor é mais forte do que qualquer dor. E enquanto o vento sopra entre as folhas do jardim, enquanto o céu escuro testemunha essa luta invisível, uma verdade se desenha no horizonte. Há cruzes que não podemos evitar, mas há dores que podemos escolher não carregar. E é assim, com passos silenciosos, que seguimos. Porque o Getsemane da alma não é o fim. Ele é apenas a antessala da redenção, onde, mesmo no meio da sombra, a promessa do amanhecer já começa a se desenhar. O silêncio do jardim não terminou. Ele continua, ecoando não apenas nas encostas do Getsemane, mas dentro de cada alma que, em algum momento, se viu diante do abismo do perdão. Perdoar. Palavra curta, mas que carrega um peso que, muitas vezes, parece maior que o próprio corpo. É difícil. Tão difícil que, às vezes, parece quase impossível. E por que, afinal, é tão difícil? Porque perdoar não é simplesmente apagar. Não é fingir que não doeu. Não é colocar um sorriso no rosto enquanto, por dentro, o coração sangra. Perdoar é, antes de tudo, um ato de rendição. Renda de quem compreende que há dores que não podem ser consertadas, mas podem ser entregues. Que há feridas que não se fecham com justiça humana, mas cicatrizam na misericórdia divina. É difícil. Porque perdoar exige abrir mão da razão, abrir mão do direito de cobrar, abrir mão da esperança de que quem nos feriu um dia perceba, se arrependa, se explique e, ao mesmo tempo, é libertador. Porque o perdão não é um presente que damos ao outro. É uma chave que usamos para destrancar a cela onde nós mesmos estávamos presos. Presos ao rancor que adoece. Presos à lembrança que não cicatriza. Presos à esperança amarga de que a dor do outro alivia a nossa. Perdoar é dizer à própria alma: você não precisa mais carregar isso. E foi isso que Jesus ensinou, não apenas com palavras, mas com o próprio corpo, com a própria história. Quando ele olhou para quem o traía, para quem o feria, para quem o negava, e escolheu não devolver na mesma moeda. Escolheu não responder com ódio, nem com vingança, nem com abandono. Ele respondeu com amor, com silêncio, com entrega. E nesse gesto, ele revelou que o perdão não nasce da força humana. Ele nasce da graça, daquele lugar sagrado onde a dor se encontra com Deus e, misteriosamente, se transforma. Perdoar é difícil, porque exige que confiemos que Deus fará justiça, no tempo dele, do jeito dele, enquanto nós escolhemos aqui e agora apenas descansar. E, alma querida, talvez este seja o maior segredo do perdão. Não é esquecer, não é concordar, não é aprovar o que foi feito. É simplesmente decidir que aquela dor não terá mais poder sobre quem você é. O jardim permanece em silêncio. Mas neste silêncio há um eco que atravessa séculos, que se faz prece, que se faz sussurro, porque quando o perdão nasce, até a sombra parece se curvar, até a madrugada parece mais leve. E é com esse eco, com esse suspiro de alívio, que seguimos, porque a história, assim como a vida, não termina na dor. Ela segue rumo à redenção, rumo à luz que nunca se apaga. A noite segue, espessa e densa, como se o próprio tempo parasse para ouvir essa história que continua se desenrolando no silêncio da alma.
E agora, uma pergunta paira no ar. Como é possível amar quem nos fere? Parece, à primeira vista, uma contradição, algo que não faz sentido. Porque tudo em nós grita na direção oposta. A dor pede distância. O coração machucado clama por proteção. O instinto quer construir muros, fechar portas, erguer fortalezas onde ninguém mais consiga entrar. Mas ali está Jesus. Ali está aquele que, mesmo sabendo, mesmo vendo, mesmo sentindo na carne a traição, escolheu amar. Amar não como quem ignora o que foi feito, não como quem faz de conta que não doeu, mas amar como quem escolhe não permitir que o veneno da dor contamine o próprio coração. E isso, alma querida, não é um amor comum, é o amor ágape, o amor que não depende de retorno, o amor que não se alimenta do merecimento. O amor que não pergunta, ele merece? Mas simplesmente diz, eu escolho amar, porque é isso que me mantém inteiro. É isso que impede que eu me torne aquilo que me feriu. Amar quem nos fere não significa aceitar abusos. Não significa permanecer onde há violência, humilhação, destruição. Não. Amar, no conceito divino, não é conivência. Amar é escolher não carregar ódio. É não devolver na mesma moeda. É não permitir que a dor se transforme em cárcere. Jesus, no Getsêmani, na cruz, na caminhada, nos ensinou que há uma diferença gigantesca entre proteger-se e vingar-se, entre se afastar para se curar e desejar que o outro sofra para que sua dor pareça menor. É possível colocar limites e, ainda assim, não desejar o mal. É possível se afastar e, mesmo assim, continuar orando em silêncio por quem nos feriu. Porque quando não escolhemos amar, ainda que em silêncio, ainda que de longe, quem continua carregando o peso da dor somos nós. E aqui, nesse jardim invisível da alma, há um convite sagrado. Escolher que o que te feriu não defina quem você se torna. Jesus olhou para Judas e amou, não porque Judas merecia, mas porque, se não amasse, se não escolhesse o amor, a dor teria vencido. E o amor de Deus, alma querida, é isso. É a vitória silenciosa sobre tudo o que tenta nos transformar em algo menor do que fomos criados para ser. A madrugada avança, mas, junto dela, também avança essa luz. Uma luz que não se impõe, que não grita, que não força, mas que silenciosamente vai preenchendo os espaços onde um dia só existia dor. E assim, envoltos nesse amor que não faz sentido humano, mas que faz todo o sentido divino, seguimos. Porque a história não termina aqui. Ainda há muito mais que Deus quer revelar. Ainda há muito mais luz para nascer dessa escuridão. O silêncio da madrugada continua, preenchido agora não apenas pela lembrança do beijo de Judas, nem apenas pelas moedas que rolaram no chão frio, mas por algo ainda mais sutil e talvez mais presente do que imaginamos. Há traições que não se veem, não deixam marcas visíveis, não acontecem sob a luz das tochas, nem são seladas com beijos ou contratos. São traições invisíveis, aquelas que acontecem no interior, no espaço secreto da consciência, no altar silencioso do próprio coração. São os momentos em que traímos a nós mesmos, quando, por medo, por cansaço, por desespero, escolhemos calar a própria fé. Escolhemos ignorar o sussurro de Deus dentro de nós. Quando deixamos de ser fiéis àquilo que sabemos que é certo, apenas para agradar, para não nos sentirmos sozinhos, para não sermos rejeitados. Quando optamos por caminhos mais fáceis, mesmo sabendo que eles nos afastam da verdade, da luz, da paz. Traímos quando abrimos mão do que Deus plantou em nós, em troca de migalhas de aceitação, de migalhas de conforto imediato, de migalhas de controle. Traímos quando escolhemos o silêncio da omissão, quando a voz da consciência pedia coragem.
traímos quando ignoramos o chamado da fé, preferindo seguir adormecidos no conforto do que é conhecido, mesmo que isso custe a nossa própria paz. E essas traições são silenciosas, quase ninguém vê. Às vezes, nem nós mesmos percebemos de imediato. Mas aos poucos elas corroem, vão apagando a luz interior, vão criando um vazio que nenhum aplauso, nenhuma conquista, nenhum afeto terreno consegue preencher. E o mais doloroso é perceber que, diferente das traições externas, essas não precisam de terceiros. Elas nascem e morrem dentro da própria alma. Mas, assim como no jardim, assim como na cruz, há algo que permanece inalterado. Deus vê. Deus vê até aquilo que escondemos de nós mesmos, vê as lutas internas. Vê os desertos que atravessamos sem dizer uma palavra a ninguém. Vê as quedas secretas. Vê quando nos perdemos e mesmo assim não se afasta. Pelo contrário, seu amor não recua, não desiste, não abandona. Ele continua ali, no silêncio, esperando, sussurrando, lembrando, com uma ternura que só o céu conhece, que sempre é tempo de voltar, sempre é tempo de reconstruir. As traições invisíveis, embora sejam feridas que carregamos na alma, não precisam ser nossa identidade. Elas podem ser o ponto de partida para algo novo, para uma restauração que nasce, não do peso da culpa, mas do abraço da graça. E, enquanto a madrugada segue, enquanto o vento balança suavemente as folhas da oliveira, uma certeza também balança, sutil, no peito. Deus não se escandaliza com nossas fraquezas. Ele nos chama, exatamente como estamos. O caminho continua, e mesmo que os passos estejam trêmulos, a jornada não terminou. Ainda há luz esperando, do outro lado da escuridão. O vento da madrugada continua soprando, trazendo consigo não apenas o cheiro da terra molhada, não apenas o som das folhas que dançam no silêncio, mas também o peso de uma ausência, a ausência de um abraço, o abraço que nunca veio, porque há uma dor que poucos falam e que muitas vezes se esconde nas entrelinhas das nossas orações, a dor de perdoar e não ser acolhido, de estender a mão e não encontrar outra mão, de oferecer o perdão e perceber que do outro lado não há arrependimento, não há retorno, não há sequer reconhecimento. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele ofereceu amor, ofereceu graça, ofereceu oportunidade. Até o último instante, Judas poderia ter olhado nos olhos dele e dito: "Eu me perdi, eu não sabia", mas o abraço não veio. E quantas vezes, alma querida, você também esperou esse abraço? Esse olhar que dissesse: "Eu vejo sua dor, eu entendo, eu me arrependo". Mas o silêncio permaneceu. E é nesse espaço de silêncio, onde o pedido de perdão não chega, onde o reconhecimento não vem, que nasce uma das dores mais agudas da alma humana. Perdoar quem não se arrepende, amar quem não volta, liberar quem não percebe sequer que te feriu. E aqui, o amor de Deus se revela mais uma vez como algo tão profundo, tão diferente, tão contrário à lógica do mundo. Porque o perdão que ele nos ensina não depende do outro, não está amarrado às escolhas nem às consciências alheias. É um perdão que nasce simplesmente porque a alma se recusa a carregar o peso da mágoa, porque a alma entende que perdoar não é libertar o outro, é libertar a si mesma, é dizer ao próprio coração: você merece viver leve, você merece caminhar em paz, você não precisa mais esperar o que talvez nunca venha. Jesus perdoou, mesmo sem ouvir de Judas um pedido, mesmo sem receber aquele abraço que talvez, no fundo da humanidade, ele também merecia. E assim, ele nos ensina que há um tipo de amor que não depende, que não exige, que não cobra, que simplesmente se oferece. O abraço que nunca veio
não impediu Jesus de seguir sendo quem ele era. Da mesma forma, o abraço que você esperou e não recebeu não define quem você é. Porque o amor, quando nasce de Deus, não é resposta, é origem, é fonte, é início. E é com esse amor, silencioso, terno, que não se explica, mas que se sente, que seguimos. Porque mesmo quando tudo parece vazio, há uma presença que nunca falha, uma presença que abraça, mesmo quando ninguém mais abraça. E assim o caminho continua. E, embora a madrugada ainda pareça longa, há uma promessa que se desenha no horizonte. A luz sempre vence, sempre. O céu continua escuro, quase imóvel, como se também segurasse a respiração diante de tudo o que essa noite carrega. E, nesse cenário de silêncio e sombra, surge um pensamento que pesa na alma. Como esquecer? Mas, e se esquecer nunca foi o caminho? E se, na verdade, Deus nunca nos pediu que esquecêssemos? A memória, quando sangra, parece ser uma ferida aberta que nunca fecha. São lembranças que voltam sem serem chamadas. Vozes que ecoam dentro da mente, como se o passado tivesse encontrado uma forma de morar no presente. Mas a Bíblia, em sua ternura, jamais disse: esqueça. O que ela sussurra com a doçura de quem entende as dores humanas é: cure. Porque esquecer não é possível, nem justo, nem real. O que aconteceu, aconteceu. Está registrado na história da alma, gravado no tecido invisível da existência. O que Deus nos oferece não é um apagamento da memória, mas uma transformação dela, uma restauração. É como se ele dissesse: eu não vou arrancar essa página da sua vida, mas eu posso escrever algo novo por cima dela. Algo que transforme essa dor em sabedoria, essa lágrima em compaixão, essa ferida em fonte de amor. As memórias que sangram não precisam mais ser veneno, podem se tornar unção. Sim, a lembrança do beijo que virou traição, das moedas que tilintaram no chão frio, da ausência do abraço que nunca veio, elas não somem. Mas, sob as mãos de Deus, elas se tornam testemunho. Testemunho de que a dor não teve a última palavra, de que a ferida não definiu quem você se tornou. De que, mesmo com cicatrizes, você escolheu viver, escolheu amar, escolheu seguir. E assim como as marcas nas mãos e nos pés de Jesus não desapareceram, mas se tornaram sinais de redenção, também as suas marcas, alma querida, podem se tornar lembranças sagradas de que você passou, mas não ficou, de que você atravessou e, do outro lado, encontrou algo que a dor nunca pôde oferecer: paz. O desafio não é esquecer. O desafio é não permitir que aquilo que te feriu continue te ferindo todos os dias. É olhar para trás, não para reviver, mas para reconhecer o quanto Deus te sustentou, o quanto você sobreviveu, o quanto, mesmo quebrado, você foi amado. E assim, enquanto a madrugada continua, enquanto o vento ainda sopra, enquanto as sombras parecem querer permanecer, uma luz começa a surgir. Não é a luz do esquecimento, é a luz da cura. Porque Deus não apaga histórias, Ele transforma. Ele ressignifica. Ele faz de cada lágrima uma semente, de cada dor um altar, de cada memória que sangrava, uma cicatriz que agora conta uma história de amor, de fé, de resistência e de redenção. E o caminho, o caminho ainda continua, porque a história ainda não terminou. A madrugada se aprofunda. O silêncio agora é quase absoluto, como se até o próprio universo respeitasse o peso e a beleza do que está sendo desenrolado diante de nós. E nesse silêncio surge uma verdade que ao mesmo tempo dói e liberta. Há amores, há perdões que são solitários. Solitários não porque sejam menores, frágeis ou incompletos, mas porque não dependem de resposta,
não dependem de reconhecimento, não dependem do outro. Jesus na cruz olhou para aqueles que o feriam, para aqueles que com mãos ensanguentadas rasgavam sua carne, zombavam da sua dor, cuspindo desprezo no rosto do próprio Deus. E, mesmo assim, ele disse: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Nenhum daqueles homens pediu perdão. Nenhum deles se ajoelhou naquele instante, reconhecendo o que estavam fazendo. Nenhum deles ofereceu sequer um olhar de arrependimento. Mas o perdão aconteceu mesmo assim, porque o amor que nasce de Deus não espera permissão para existir. Ele simplesmente é. E, alma querida, quantas vezes na sua própria caminhada você também precisou, ou precisa, viver esse perdão solitário? Perdoar quem nunca entenderá o quanto te feriu. Perdoar quem talvez nem se importe. Perdoar quem seguiu, como se nada tivesse acontecido. E nesse espaço onde o retorno não vem, onde o reconhecimento não chega, nasce uma força que não se explica. Uma força que não vem do mundo, nem da lógica, nem da justiça dos homens. Vem de Deus. É o amor que escolhe não ser prisioneiro do que o outro fez. É o amor que olha para a própria alma e diz: eu escolho viver livre. Eu escolho não carregar mais esse peso. Eu escolho não me tornar refém de quem não soube me amar. O perdão solitário não é fraqueza, é maturidade espiritual. É a coragem de entregar nas mãos de Deus aquilo que os homens não conseguem, não querem ou não sabem resolver. E assim, como quem planta uma semente no solo invisível da eternidade, você planta a paz dentro de si. Uma paz que não depende, que não negocia, que não se submete ao silêncio do outro, nem à ausência do reconhecimento. E essa paz é um milagre que Deus faz nascer no meio do deserto. O amor que não depende do outro é o amor que mais se parece com o amor de Deus. É o amor que se levanta mesmo quando tudo ao redor quis derrubá-lo. É o amor que sobrevive mesmo quando não é correspondido. É o amor que floresce, mesmo sem chuva. E enquanto a madrugada segue, enquanto o silêncio se torna mais denso, uma certeza se acende no horizonte da alma. Ninguém, absolutamente ninguém, tem poder de roubar a paz que Deus planta dentro de você. E é com essa paz, silenciosa, firme, sagrada, que seguimos. Porque o caminho, embora cheio de sombras, ainda é caminho, e onde há caminho, há promessa, há esperança, e há luz, mesmo que distante, pronta para nascer. O silêncio da madrugada permanece, mas agora ele é cortado, suavemente, por outra lembrança, por outra ferida, por outro olhar que se desviou no momento em que mais se precisava de coragem. Pedro. O mesmo Pedro que tantas vezes caminhou sobre as águas da fé, que declarou com fervor que jamais abandonaria Jesus, que jurou amor até o fim. Esse mesmo Pedro, agora, se vê envolto na sombra da sua própria fraqueza. Enquanto Jesus era arrastado, humilhado, ferido, Pedro estava ali, não mais como discípulo corajoso, mas como alguém tentando se esconder, tentando se proteger, tentando de algum modo salvar-se de uma dor que ele nem sabia se teria forças para enfrentar. E então as palavras saem, não como lâminas, mas como espinhos que perfuram mais a própria alma do que qualquer outra coisa. Não o conheço. Não sou um dos dele. Eu já disse que não sei quem é esse homem. 3 vezes, 3 feridas. E o galo canta, e junto com aquele canto, ecoa um silêncio tão pesado que talvez só quem já sentiu o peso de negar aquilo que ama consiga compreender. Se Judas traiu com um beijo, Pedro traiu com o silêncio da covardia, com as palavras que negaram a própria fé. E como dói perceber que, às vezes,
somos mais parecidos com Pedro do que gostaríamos. Quantas vezes negamos o que acreditamos só para não nos sentirmos sozinhos? Quantas vezes escondemos nossa fé, nossa verdade, nosso amor por Deus, só para não sermos rejeitados, julgados, apontados? Quantas vezes, em troca de segurança, de conforto, de aceitação, deixamos de ser quem somos? Mas há uma diferença sagrada, uma linha quase invisível, que separa a história de Judas da história de Pedro. Enquanto Judas se afogou no próprio desespero, sem conseguir acreditar que ainda havia redenção, Pedro chorou. Chorou amargamente. Chorou porque, no fundo da sua alma, algo ainda pulsava, algo ainda dizia: não é o fim, não pode ser o fim. E foi nesse pranto, nesse quebrantamento, que a graça encontrou espaço para agir, porque no reino de Deus, cair não é o fim, negar não é o fim. O fim só acontece quando escolhemos não voltar, quando escolhemos acreditar que nosso erro é maior do que o amor de Deus. E Pedro voltou. Voltou para si, voltou para a fé, voltou para o abraço que dessa vez não lhe foi negado. E assim, ele se torna testemunha de que a traição não precisa ser a última palavra, de que há redenção, de que há recomeço, de que há um amor tão grande que nem mesmo as nossas maiores quedas conseguem apagar. O silêncio da madrugada continua. Mas dentro dele já começa a nascer o som da esperança. Uma esperança que, embora tímida, embora ainda frágil, anuncia: a história ainda não terminou. A madrugada segue. O vento ainda sopra suave, carregando consigo não apenas os sons da noite, mas também os sussurros das lições que, pouco a pouco, se desenham no coração. E agora, uma verdade se impõe como quem não pede licença, mas chega com a ternura de quem quer libertar. Perdoar. Nunca foi esquecer. Perdoar é libertar-se. Esquecer seria, de certa forma, negar a própria história. Apagar capítulos que, embora tenham doído, também moldaram quem nos tornamos. Mas Deus não apaga histórias. Ele transforma. Ele não pede que façamos de conta que não doeu, que não aconteceu, que não feriu. Ele não nos chama para fingir que a traição não rasgou, que a ausência não machucou, que o silêncio não esmagou. Deus não romantiza a dor. Ele redime. Por isso, o perdão nunca foi uma questão de memória. É uma questão de liberdade. Perdoar não é dizer, eu esqueci. Perdoar é dizer, isso não me controla mais. É olhar para aquilo que um dia foi ferida aberta e dizer, você não define mais quem eu sou. Você não dita mais os rumos da minha alma. Você não tem mais o poder de me prender. O que Jesus fez na cruz foi exatamente isso. Ele não fingiu que não estava sendo traído, ferido, negado. Ele não disse que não doía. Sua carne rasgada, suas mãos pregadas, seu corpo moído, são a prova viva de que ele sentiu tudo. Mas, mesmo sentindo, ele escolheu não carregar o peso do rancor. Perdoar no coração de Deus é abrir mão de ser carcereiro e libertar a si mesmo, porque o rancor é uma prisão onde quem sofre não é quem feriu, mas quem foi ferido. E quantas vezes, alma querida, nós mesmos ficamos acorrentados, esperando que o outro mude, que o outro perceba, que o outro peça desculpas, enquanto a nossa própria alma se esgota nesse cárcere invisível. Perdoar não é esquecer. Perdoar é olhar para a dor e escolher que ela não será mais dona da sua história. É dizer com a autoridade da fé, eu escolho viver livre, eu escolho caminhar leve, eu escolho que essa ferida não será mais sombra, mas cicatriz. E toda cicatriz é prova de que a dor existiu, mas a cura venceu. A madrugada continua, o silêncio segue, mas agora esse silêncio não é mais pesado. Ele carrega uma leveza sagrada, a leveza de quem,
mesmo não esquecendo, aprende a viver sem carregar mais o que não precisa ser carregado. E assim, o caminho se desenha, porque enquanto há vida, há possibilidade. Enquanto há fé, há esperança. E enquanto Deus for Deus, sempre haverá redenção. Sempre. O vento continua soprando, quase como um sopro divino que atravessa o silêncio dessa madrugada sagrada. E, enquanto as lembranças se assentam no chão da alma, uma promessa antiga começa a ecoar, suave, quase como um sussurro vindo dos céus. E lhes darei um coração novo, e porei dentro deles um espírito novo, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Palavras do profeta Ezequiel. Palavras que não são apenas poesia, mas promessa. Porque depois da dor, depois da traição, depois das ausências, depois dos abraços que nunca vieram, há algo que Deus deseja fazer. Ele quer transformar o coração de pedra, aquele que foi se endurecendo pouco a pouco para se proteger da dor, da rejeição, do abandono. Ele quer tornar em coração de carne, um coração que volta a sentir, que volta a confiar, que volta a amar. Não porque não sabe que pode ser ferido, mas porque escolhe não viver preso ao medo da ferida. O coração de pedra é aquele que, cansado de sofrer, se fechou, se blindou, levantou muros, colocou trancas. E, na tentativa de não ser mais machucado, também deixou de viver plenamente. Mas Deus, Deus, não nos criou para termos corações de pedra. Ele nos criou para termos corações vivos, que mesmo depois de tudo, ainda são capazes de amar, de acreditar, de esperar, de recomeçar. E essa transformação não é mágica, não é instantânea, ela é artesanal, feita à mão, aos poucos, no silêncio, no secreto. É Deus colocando devagarinho as mãos naquilo que parecia irrecuperável. É Deus soprando vida onde parecia só haver cinzas. É Deus costurando com fios de misericórdia as partes da alma que estavam rasgadas. O coração de pedra não se quebra com força, não se rompe com violência. Ele se desfaz quando é tocado pela presença, pela graça, pelo amor que não desiste. E, enquanto isso acontece, algo sagrado se percebe. Uma leveza que não é a ausência de dor, mas presença de cura. O coração de carne não é o coração que nunca foi ferido. É o coração que, mesmo ferido, escolheu não endurecer, que mesmo sangrando, escolheu não ser igual àquilo que o feriu, que mesmo decepcionado, escolheu não viver na amargura. Porque é assim que Deus faz. Ele não apaga histórias, ele não ignora memórias, ele não despreza lágrimas, ele transforma, ele ressignifica, ele refaz. E no silêncio desta madrugada, onde tantos suspiros ainda se escondem, há uma promessa que pulsa como um coração que volta a bater. O amor de Deus é maior que qualquer dor, e o que ele toca nunca mais volta a ser pedra, sempre volta a ser vida. O caminho ainda não terminou, porque quando Deus começa, ele sempre leva até o fim, sempre. O céu permanece escuro, mas, ao longe, quase imperceptível, já se percebe uma linha tênue de luz, como quem anuncia que a madrugada, por mais longa que seja, nunca será eterna. E, enquanto essa luz começa a desenhar suas primeiras promessas no horizonte, surge diante dos olhos da alma uma imagem que nunca se apaga. O corpo de Cristo. O corpo rasgado, perfurado, moído, mãos atravessadas por pregos, pés feridos, costado aberto, a fronte coroada de espinhos. Cada ferida, uma história, cada gota de sangue, uma carta escrita no livro da redenção. Cada marca, um lembrete eterno de que, da dor, Deus pode fazer nascer vida, porque as feridas de Cristo não foram apenas feridas, elas se tornaram pontes
pontes que ligam a dor à esperança, a culpa ao perdão, o desespero à graça. As marcas que ficaram não foram apagadas, nem deveriam ser. Elas continuam ali, como quem diz, todos os dias em silêncio. Aqui onde você vê dor, Deus plantou salvação. E alma querida, se as feridas do próprio Deus não foram escondidas, mas expostas como testemunho de amor, quem somos nós para acreditarmos que nossas feridas nos desqualificam? Quem somos nós para acreditarmos que aquilo que doeu não pode também ser lugar de cura? As feridas de Cristo são marcas que curam, porque elas lembram que o amor não fugiu diante da dor, que a entrega não recuou diante da rejeição, que a luz não se apagou diante da sombra. E da mesma forma, suas próprias feridas, quando entregues a Deus, quando colocadas no altar da graça, podem se tornar marcas sagradas. Marcas que não dizem mais, aqui eu fui destruído, mas sim, aqui Deus me refez. Marcas que não sussurram mais, aqui eu perdi, mas gritam, ainda que em silêncio. Aqui Deus venceu. Porque quando o céu toca a terra, até as cicatrizes se tornam altar. E se as mãos de Jesus, mesmo glorificadas, ainda carregam os sinais da cruz, isso significa que nossas próprias cicatrizes não são vergonha. São memória viva de que a dor não teve a última palavra. E que, por mais que a vida tenha tentado, por mais que o mundo tenha ferido, por mais que a caminhada tenha pesado, o amor de Deus foi, é e sempre será maior. E assim, enquanto a luz do amanhecer começa, tímida, a desenhar seus contornos no horizonte, uma certeza também começa a nascer dentro da alma. Se até as feridas de Cristo curam, então até a sua dor pode ser redenção. O caminho quase chega ao seu ápice, porque onde há amor, sempre há ressurreição. E onde há ressurreição, a esperança nunca morre, nunca. E agora, alma querida, o silêncio se torna quase absoluto. O céu parece conter o próprio fôlego. As sombras da madrugada começam a ceder espaço para uma luz que não nasce apenas no horizonte, mas dentro da própria alma. Diante de nós, a cruz. Alta, erguida contra o céu, como um altar onde a dor e o amor se encontram, se abraçam e juntos transformam tudo. No meio das vozes que zombam, das mãos que lançam pedras, dos olhares que ignoram, há uma voz que rompe o abismo entre a dor e a graça. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E com essas palavras, tudo muda. Não há gesto mais desconcertante, mais absurdo aos olhos humanos, e ao mesmo tempo mais profundamente divino, porque naquele momento Jesus não está apenas falando com Deus, ele está falando com a história, com a humanidade, comigo, com você. Ele está dizendo em voz alta o que o amor sussurra desde a fundação do mundo, que o perdão não é resposta ao merecimento, é expressão da própria essência de Deus. Na cruz, o perdão não foi uma opção, foi escolha, foi caminho, foi decisão. E o mais belo, o mais avassalador, é perceber que Jesus não disse isso apenas para quem pregou os pregos, para quem lançou os dados, para quem cuspiu seu nome. Ele disse para toda a humanidade, para cada Judas, para cada Pedro. Para cada um de nós que, tantas vezes, também escolhemos negar, trair, abandonar, fugir. Pai, perdoa-lhes. Não é apenas uma oração. É um decreto celestial de que a redenção é maior do que qualquer queda. E assim, no lugar onde parecia ser o fim, Deus escreveu um novo começo. O perdão de Jesus na cruz não é fraco, não é resignado, não é conivente. É forte, é valente, é poderoso. É o tipo de amor que escolhe não permitir que a maldade do outro determine quem você é.
E se Jesus, mesmo suspenso entre o céu e a terra, mesmo rasgado, mesmo abandonado, mesmo traído, pôde olhar e dizer: eu escolho perdoar. Então há esperança para mim, há esperança para você, há esperança para todos nós. Porque o amor nunca foi sobre não doer, sempre foi sobre o que fazemos com aquilo que nos dói. E a cruz, esse altar erguido no meio da história, continua até hoje gritando em silêncio: o amor venceu, o perdão venceu, a vida venceu. E, enquanto essa madrugada se despede e a primeira luz do dia toca o horizonte, uma certeza sagrada se acende no coração. Não importa o quão fundo tenha sido o abismo, não importa o quão rasgada esteja a alma, não importa o quanto tenha doído, o amor de Deus sempre será mais profundo. O perdão de Deus sempre será mais alto e a graça de Deus sempre será suficiente. O caminho chega enfim ao seu clímax, e onde parecia haver apenas cruz, Deus plantou ressurreição. Onde parecia haver fim, Deus escreveu eternidade. Onde parecia haver sombra, Deus acendeu luz. E agora, enquanto o céu se abre lentamente, tingindo de dourado o que antes era apenas sombra, esta história sagrada se recolhe, como quem, depois de uma longa caminhada, encontra um lugar de repouso, de silêncio e de paz. Talvez ao longo dessa jornada você tenha percebido que toda traição dói, mas nenhuma, absolutamente nenhuma, precisa definir quem somos. Jesus não apenas suportou a traição, ele a atravessou. Ele olhou para ela, sentiu sua lâmina cortando fundo e, ainda assim, escolheu amar. Ele não respondeu com amargura, não se deixou envenenar pela dor e, no auge do abandono, no limite da dor, ele nos ensinou que o amor sempre será maior. E talvez, alma querida, você que agora repousa seus pensamentos sobre este leito de palavras e silêncios, perceba que essa história não é apenas sobre Judas, sobre Pedro ou sobre os algozes de Jesus. Ela é, na verdade, sobre mim, sobre você, sobre cada coração que já experimentou o gosto amargo da decepção ou que, sem querer, também feriu. E neste momento de silêncio e reflexão, talvez seu coração se pergunte: quem hoje precisa do meu perdão? E será que, antes de tudo, eu mesmo não preciso me perdoar? Porque a verdadeira cura, a que não se vê, a que nasce no ventre do silêncio da alma, vem do alto. Mas começa aqui, no chão do nosso próprio coração, quando pela primeira vez escolhemos soltar, deixar ir e descansar nas mãos de Deus, que esta história, que não termina, mas se transforma, continue ressoando no seu peito como uma prece que sussurra: você não está só, você nunca esteve e nunca estará. E assim, alma querida, envolta na presença daquele que te conhece pelo nome, que sabe dos seus silêncios, das suas lágrimas e dos suspiros que ninguém vê. Eu te convido com todo o amor a permitir que Deus transforme suas dores em paz, suas feridas em fonte de amor, suas memórias em altar de redenção. Se esta jornada pela palavra, pela dor e pela graça, como foi com Jesus que, mesmo traído, mesmo ferido, escolheu amar até o fim, tocou seu coração. Eu ficarei profundamente grato por um clique silencioso no botão de curtir. E, se quiser caminhar outras noites ao lado da fé, inscreva-se. Que este seja sempre um lugar onde sua alma encontra descanso. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abrace, que o Senhor te conduza em paz. Boa noite, alma querida, e que seus sonhos sejam doces, serenos e profundamente abençoados. Até nossa próxima caminhada na luz.